Salve pessoal do Exato, tudo bem? A gente vai dar sequência ao nosso conteúdo de aula sobre o período entre guerras, né? Então, pós-Primeira Guerra Mundial e até a Segunda Guerra Mundial. A gente viu então na nossa sequência cronologicamente falamos então de Revolução Russa, fascismo, crise mundial de 1929 e agora a gente vai trabalhar em duas aulas, né? Ou seja, nesse momento sobre o nazismo. Por que eu separo duas aulas para vocês? Porque na primeira a gente vai trabalhar sobre o conceito do nazismo, né? Ou seja, como ele cresce, e depois, ou seja, já praticamente direcionando para a Segunda Guerra Mundial, beleza? Estou colocando para vocês, né, ou seja, com imagem de fundo, né, ou seja, a entrada do campo de Auschwitz, porque é muito bom lembrar, né, ou seja, né, nesse momento, o quão, né, ou seja, ruim é o nazismo, então não foi porque ainda infelizmente é presente, né, e aí eu deixo, né, ou seja, para vocês esse registro, né, para lembrar. Ao mesmo tempo que a gente lembra, nós temos, né, algumas pessoas tendem, né, ou seja, a esquecer, né, ou seja, o sofrimento, né, infelizmente. Então, trabalhando com vocês, né, nesse momento, a gente tem a formação do Partido Nazista como um partido de ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, né, porque o Tratado de Versalhes acaba consequentemente, né, gerando alguns impactos políticos e econômicos dentro da Alemanha, acaba impondo, né, ou seja, uma indenização bilionária, abre as fronteiras da Alemanha, permite então que muitas empresas estrangeiras abram suas filiais, né, dentro da Alemanha, e isso faz então, né, ou seja, com que essas empresas acabem, né, ou seja, tendo uma produção muito positiva dentro da Alemanha, porém o lucro, né, não ficando ali. Então, nós temos uma série de problemas, né, que vão, né, ou seja, praticamente pressionar a população alemã, né, deixando ela num estado de miséria, carente de lideranças políticas, né? Então é aí que nós temos, primeiramente, a República de Weimar com os liberais, né, os sociais-democratas no poder, né, dentro da Alemanha, totalmente alinhados aos Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Nós temos, né, ou seja, o Partido Comunista, liderados pela Rosa Luxemburgo, né, nesse momento, que começa a ganhar muita força. E aí vem com um discurso de terceira via, né, para combater tanto os capitalistas que estavam no poder, quanto principalmente os comunistas, né, os socialistas que estavam crescendo dentro da Alemanha. Surge então o que é conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Unidos da Alemanha, abreviando, né, nesse momento, o Partido Nazista. Por muito tempo aqui no Brasil, né, alguns anos atrás, né, gerou-se uma polêmica, né, de nazismo ser de esquerda e tudo mais, e a gente, né, por causa do nome, né. Porém, ideologicamente, nós vamos perceber que de socialista o Partido Nazista tinha nada, né. Ele surge com esse tema justamente para enganar os trabalhadores, tirar os trabalhadores, né, do seio do Partido Comunista e trazê-los para esse Partido Conservador. Então a gente percebe essas diferenças por quê? Porque o Partido Nazista vai pregar uma sociedade hierarquizada, né? Vai pregar então uma sociedade, né, ou seja, com hierarquias, né, ou seja, com grupos dominantes e grupos dominados, tanto na questão econômica quanto principalmente étnica, né? Que aí é o que a gente menciona, né, ou seja, do arianismo dentro do Partido Nazista, né? O Partido Nazista tem esse teor racista, né, que molda, né, que coloca, né, ou seja, como uma espécie de base para o seu pensamento ideológico. Além do que nós já vimos, né, do fascismo, né, situações que são semelhantes no nazismo, que é a questão do ultranacionalismo, o que desperta um discurso de xenofobia, um discurso, né, ou seja, de uma sociedade muito conservadora, né, nesse momento. E aí também nós percebemos uma questão do militarismo. Por ter então, né, ou seja, esse discurso racista e esse discurso de, né, ou seja, dividir a sociedade em classes sociais e classes étnicas, isso então praticamente vai em contradição ao pensamento, né, ou seja, do socialismo. Por isso que nós então temos essa questão para, né, ou seja, fazer esse discernimento, certo, pessoal? Para vocês não caírem nesses erros aí que muitos pseudo-historiadores tentam alertar. E isso fica muito visível no livro O Mein Kampf, né, o livro que é chamado Minha Luta, escrito por Hitler. Esse livro, ele é escrito dentro da prisão. Como em 1922 acontece a marcha do partido fascista em Roma, que nós vimos, né, ou seja, em aula anterior, que acaba, né, culminando com os fascistas no poder,
Um ano depois, acontece o que é chamado o Putsch de Munique, conhecido como o Levante de Munique, né? Então, o partido nazista, semelhante, né, nesse momento aos fascistas, tinha a crença que teria a mesma força que os seus semelhantes na Itália, porém não, né, tem sucesso. Diferente do que acontece na Itália, na Alemanha, o partido nazista, as principais lideranças acabam sendo presas. E aí que então essa liderança, né, o próprio Adolf Hitler, ex-soldado da Alemanha, né, ex-cabo, ex-participante da Primeira Guerra Mundial, uma das lideranças, né, do partido nazista, acaba então escrevendo o Minha Luta. E lá nesse livro, Minha Luta, ele mescla a sua biografia com a ideologia do partido nazista. E nessa mescla nós vamos perceber que o Adolf Hitler praticamente ele vai elencar, ele vai então colocar, né, nesse momento quais são os inimigos da Alemanha e como o nazismo poderia salvar a Alemanha, né, ou seja, eliminando esses inimigos. Então ele vai elencar, ele vai colocar uma lista, né, ou seja, nesses momentos, de todos os grupos que são considerados, né, antinacionalistas. Aí ele coloca etnicamente os ciganos, os judeus, ele vai colocar aí no aspecto político os comunistas, os democratas, as feministas, não é? Como, né, ou seja, membros, né, ou seja, também, né, ou seja, de um praticamente de levar a Alemanha numa crise, né? Então, nós vamos perceber que, né, ou seja, colocando todos os indivíduos como inimigos, né, o nazismo então se colocava como uma solução. Entre aspas, né, o nazismo se colocava como uma terceira via, né? Dito, né, ou seja, né, nesse momento como se fosse um partido nem de esquerda e nem de direita, né? Mas que na verdade nós vamos perceber que ele vai muito além da direita tradicional. Ele vai ser um partido, né, ou seja, de extrema direita, certo? E a gente vai perceber justamente, né, a partir dos anos 30. Como efeito da crise mundial de 1929, o partido nazista cresce. Por quê? Através de um discurso de ódio, ele vai responsabilizar os políticos que estavam no poder à época, né, como os, né, culpados, né, ou seja, pela Alemanha, e aí também, né, ou seja, outros grupos serão, né, responsabilizados pela crise mundial de 1929. Além dos políticos, né, que estavam no poder até 1930, como também, né, os parceiros econômicos que esses políticos alemães tinham, como os Estados Unidos, principalmente, mas também vai colocar alguns inimigos internos, vai colocar, né, ou seja, os comunistas, como, né, ou seja, desvirtuavam a mentalidade dos trabalhadores alemães, o grande fluxo de imigrantes, né, isso acabava então não só afetando, né, arruinando a economia da Alemanha, mas também como a genética alemã. Ou seja, tem um discurso totalmente racista, né, nesse momento. E esse discurso racista ele vai então ser disseminado com muito ódio na sociedade alemã, né? E aí então, junto com, né, o Mein Kampf, em 1932 nós temos o reflexo desse discurso de ódio, né? O partido nazista cresce, tem muita força, né, nesse momento, tanto que tem um grande número de filiados, como consequentemente tem um grande número de deputados na Assembleia Legislativa, né? E isso então faz com que, né, ou seja, o partido nazista ganhe muita força na Assembleia Legislativa. E essa força faz com que o ano de 1933 seja um ano de reviravolta, né? Porque, contando com o maior número de deputados na Assembleia Legislativa em 33, o Partido Nazista consegue aprovar e colocar o Hitler como chefe do parlamento alemão, como uma espécie de chanceler, levando inclusive o presidente Hindenburg, à época, né, o presidente da Alemanha, o Hindenburg, né, nesse momento, a aceitar. Professor, mas por que, né, ou seja, nesse momento, o Hindenburg, presidente da Alemanha, percebendo que, né, ou seja, o Hitler está crescendo, o partido nazista está crescendo, por que o Hindenburg não, né, proibiu a crescente do partido nazista? Por que partidos, né, políticos, né, democráticos dentro da Alemanha não proibiram? Por que a Inglaterra e a França, né, não propriamente, né, barraram, né, essa crescente do nazismo? Porque a partir de 1930, o discurso, né, ou seja, que o Hitler e o Partido Nazista têm é de combater o comunismo. Então isso faz com que, né, ou seja, membros, né, tanto da direita conservadora alemã, como até mesmo os capitalistas, que viam nos socialistas os inimigos. Então esses grupos, né, permitem que o nazismo cresça porque tem inimigos em comum. E aí então acabam, né, ou seja, sendo permissivos, né, ou seja, a essa crescente. E a situação então vai chegar a um nível, né, de chamar atenção, de gerar um alerta, porque justamente em 34, quando Hindenburg acaba falecendo, quem vai substituir
a liderança suprema, né, ou seja, do Estado alemão, é justamente o líder do Congresso, do Parlamento alemão, que nesse caso está nas mãos do chanceler, o Adolf Hitler. Então, em 34, o Hitler acaba, então, consequentemente, né, ou seja, sendo colocado, então, como líder do Estado alemão. Ou seja, ele passa de chanceler a Führer, né, ou seja, chefe total. Né? Lembrando que o Hitler vai ser apoiado, né, por alguns personagens muito importantes, né? Então ele não cresce sozinho, ele tem um suporte muito forte, né, ou seja, do Hermann Göring, do Heinrich Himmler, que cria dentro, né, do exército alemão um pelotão de segurança, né, do partido nazista chamado Schutzstaffel, e aí principalmente com seu ministro da propaganda, o Joseph Goebbels. Né? Esse cara, o Goebbels, vai ser fundamental para criar uma imagem, né, ou seja, da Alemanha nazista muito forte e soberana, e de que o nazismo era ideal para a sociedade alemã, para salvá-la, né, da crise de 29, para salvá-la dos comunistas, para salvá-la, né, ou seja, dos democratas, né, nesse momento. E aí então nós vamos perceber, né, nesse momento a consolidação dos nazistas. Aí você deve estar se questionando, tá, professor, mas e aqueles capitalistas que, né, ganharam o poder dentro da Alemanha em 1919, 1920? Todos eles, a maioria deles vai acabar se filiando ao Partido Nazista e vai acabar então criando, né, ou seja, um vínculo muito forte com a Alemanha nazista. Já vou adiantar um pouquinho para vocês porque nós vamos perceber que muitos, né, ou seja, empresários alemães se filiaram ao Partido Nazista e foram muito beneficiados, né? Então a gente percebe que o Estado nazista ele vai ter uma parceria público-privada muito forte, né? Muitos empresários, né, se favoreceram com a Alemanha nazista e, consequentemente, né, ou seja, financiavam o Partido Nazista, davam suporte e acabavam recebendo benefícios. Que benefícios? Taxas menores e, principalmente, quando o nazismo vai começar, então, a perseguir em massa os seus opositores, muito dos bens desses opositores, como casas, contas bancárias, empresas, comércios, foram tomados desses opositores e redistribuídos, então, para, né, ou seja, os, né, empresários que apoiavam o nazismo. Um exemplo disso, fica uma dica para vocês de assistir um filme muito importante, muito consciente, que é chamado A Lista de Schindler, beleza? Eu encerro com vocês a primeira parte por aqui, né? Para que então, ou seja, no próximo vídeo a gente então finalize a parte de nazismo e dê sequência na nossa próxima aula, beleza? Um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida estaria à disposição de vocês, é só entrar em contato que a gente então resolve rapidinho, beleza? Espero que não seja que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso ficar, estarei à disposição de vocês. Forte abraço e até a nossa